Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando Lições Espíritas de hoje e vamos estudar a continuidade, daquele capítulo 6 das Leis Morais, a Lei da Destruição. Então, nós já fizemos o estudo 1, primeira parte, e vamos fazer agora o estudo 2. Como eu disse para vocês, é um capítulo maior e precisamos de ser dividido em duas partes. Como, aliás, já fizemos também em outros estudos. Então, vamos a ele, Lei da Destruição, nós já falamos a respeito, e aqui nós vamos encontrar aquela informação, que tudo necessita ser renovado pela lei do eterno retorno, estudado na antropologia. Tudo que envelhece ou cumpre seu ciclo precisa ser rejuvenescido, pois Deus necessita das flores e dos frutos, e novamente das flores e dos frutos, naquele processo de a lei do eterno retorno, que já expliquei lá no estudo 1. Então, precisamos tudo renovar. O final do ano subentende-se início de um outro ano. Então, retorna de novo janeiro. O sol que se põe retorna no dia seguinte. E assim sucessivamente, a primavera retorna no ano que vem, e vai para aí outono, inverno, então tudo retorna. Então, vamos continuando aqui o nosso estudo da Lei da Destruição. Está nas Leis Morais, capítulo 6. Nós estudamos no primeiro momento, na parte 1, nós estudamos a destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores e guerras. Foram os tópicos estudados por nós lá na parte 1 da Lei da Destruição. Agora vamos para a parte 2, da Lei da Destruição. Começamos com assassínio. Começamos bem, gente? Nossa! Mas Kardec é assim, ele é profundo, ele busca conhecer tudo mesmo, E aí, a pergunta na 746 é o seguinte: é crime aos olhos de Deus o assassino? A resposta: grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí está o seu mal. Eu quero fazer um comentário com você a respeito dessa resposta. Então, qual é o grande problema para as leis de Deus do assassinato? Qual é o grande problema? É que está cortando da pessoa a possibilidade, de uma expiação ou de uma missão. Sabe? Então, aquela pessoa que tira a vida do outro, às vezes assim, vai lá e tira a vida dele, então ele está cortando essa possibilidade. Vamos pensar seriamente nisso, porque assassinato também tem sem arma, Você pode assassinar os projetos de alguém, assassinar a vontade de alguém, assassinar a inocência de alguém. Tudo isso é crime. Você avançar, no campo sexual de uma criança, isso é assassínio, isso é crime. As leis de Deus são muito pesadas com relação a isso. Nem que seja consensual, criança não tem como entender isso. Então, cuidado, porque o assassinato vai para muito mais distante, do que a gente possa imaginar. Tá? Questão 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassino? Já o temos dito, Deus é justo e julga mais pela intenção do que pelo fato. Tem pessoas que, às vezes, numa confusão lá, numa briga, saca de uma arma e tira a vida do outro. Então, ele não tinha intenção de fazer isso, foi o impulso do momento. Então, claro que ele vai ter que responder por isso, claro, lógico, mas o julgamento, digamos, será mais pela intenção dele de não fazer aquilo do que pelo fato do que ele fez. Então, isso tudo é visto nas leis de Deus, observado. Mas o bom mesmo é que a gente tenha muito cuidado, com os impulsos,
porque às vezes a gente se perde uma encarnação por um segundo de um impulso menos feliz, né? Cuidemos disso, pois, né? 748, em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio. Interessante, né? Você pode matar em legítima defesa. Isso aí é muito comentado, né, na sociedade. Só a necessidade o pode excusar. Mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra o seu agressor, deverá fazer. Porque também tem uma coisa, né? Mesmo que seja em legítima defesa, aquilo fica na cabeça, na consciência da pessoa que tirou a vida do outro. Não é fácil, não. Porque nem todo mundo tem esse ímpeto do assassinato. Não, isso aí é cada vez mais diminuindo na face da Terra. Então, aquele ser que tira a vida de outra pessoa, mesmo que se defendendo, ele vai ter dificuldades com a consciência dele, vai custar esquecer isso. E não vai ser fácil, às vezes, vai ter que fazer um exercício, terapias, tudo isso. Então, o importante é o seguinte: se a pessoa te agrediu, quer te roubar, deixa ele levar. É o que a polícia fala, né? Deixa levar. Às vezes o que ele vai te levar hoje, você recupera amanhã, e às vezes você está aí devolvendo uma coisa que você já roubou lá no passado, que está acertando com as leis de Deus. Não entre em confusão, sabe, meu amigo, minha amiga. É um momento difícil, né? Mas procura não revidar. Revide, porque o que o agressor chega? Ele chega com medo. Ele não sabe com quem ele está mexendo, ele não sabe se a pessoa está armada. Então, ele chega se expondo muito. Então, qualquer atitude que a gente tomar, ele vai atirar para se defender. Então, infelizmente, ainda encontramos pessoas assim na sociedade que usam esse tipo de agressividade. Com certeza, eles terão também um momento deles, né, de serem pegos. Ou por outras pessoas, ou pela lei de Deus, mas ninguém fica impune, né? Então, essas pessoas poderiam pensar muito nisso. É melhor você trabalhar, é melhor você se acalmar, é melhor você entrar no eixo da evolução, porque é isso que vale para todo mundo, para todo mundo. Deus vai recuperar o assassino. Ah, vai. Mas costuma ser muito demorado e doloroso. Vamos pensar assim que a gente pode evitar muitos problemas, não é isso? Na questão 749, tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Essa também é forte, né? E a resposta é não. Quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. A gente fica vendo, né, fica tendo informações que nas guerras, nesses processos aí de entrar numa cidade, enfim, que geralmente os soldados estupram as meninas, né, as mulheres velhas. Então, olha, gente, isso tem um peso complicado. Não façam isso. Não aceite, se você puder difundir essa informação, porque é claro que o Brasil não está em guerra e nem entrará, se Deus quiser, o nosso país abençoado, né? Esses problemas que ele tem vivido e tem vencido. E vamos vencer mais, né? Então, vejam vocês, às vezes a gente ouve aí, né? Há pouco tempo mesmo nós ouvimos soldados entrando, né, nas casas, estuprando, matando, queimando. Olha, é muito falta de bom senso, né? É muito achar que Deus não se faz presente e não está observando que tudo é filho dele. Então, aquele que agride pode ser, não precisa ser nem numa guerra formal, né? Pode ser mesmo numa atitude, né? Da pessoa chega, invade e estupra. Os estupradores não fazem isso? Faz. Precisa saber que eles vão ter que pagar essa história. Essa é uma conta muito alta. É como eu chegasse num restaurante chique, pedisse um prato bem caro e agora comi e eu tenho que pagar. Eu vou ter que pagar. Se eu não tiver dinheiro, eu vou ter que me ver com a polícia, né? Então, é isso. Tem que ter muito cuidado, minha gente. Nós temos que buscar viver
e construir uma sociedade justa, de respeito mútuo. Né? É isso que é a proposta do Evangelho de Jesus, não é isso? Então, Kardec vai perguntar na questão 750, qual o mais condenável aos olhos de Deus, o parricídio ou infanticídio? Matar o pai ou matar o filho? Qual que é o mais complicado, mais condenável, né? Então, vamos aqui, ó. Ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Né? Então, às vezes, a gente encontra nas nossas famílias consanguíneas, a gente encontra inimigos do nosso passado. Né? Então, eles vêm mesmo para a gente acertar com eles. Né? Então, pode vir como pai, como filho. E costuma a gente escutar umas conversas assim, né? Que alguém matou o pai, alguém matou o filho. Parricídio, infanticídio, isso é crime, tá, gente? Isso é um crime muito sério. Não é só crime aqui no plano físico, não. Aqui é crime. Eu estou dizendo que é crime nas leis de Deus. Porque a gente tem que saber o que é crime nas leis de Deus. Aqui é crime e lá também é. Então, cuide-se. Cuidemos de nós. Essa que é a proposta. Eu estou com muita raiva, perdi o controle, saio, vou para longe, faço uma prece, toma a água da paz, para você não cometer um erro que possa te perturbar a tua encarnação toda. Às vezes um ato de nada perturba a tua encarnação. Aí vem o aborto, né, gente? Olha que coisa triste. Uma faca cortando o cordão umbilical. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Tem países que o aborto é legislado, né? Pode abortar. Quem é essa criatura e com que autoridade espiritual e moral ele dá uma lei, assina uma lei dessa? Nossa, é muito peso para uma pessoa, né? Muito peso. Nós sabemos, aos olhos comuns, né? Não precisa ser jurista, não precisa ser nada disso, nem religioso. Aos olhos comuns, sabe que isso é um crime. Você tirar a vida de uma criança que é indefesa, que está lá no útero, que não tem defesa nenhuma, e você chegar lá e corta o cordão, destrói aquele corpo que está sendo formado, meu amigo, minha amiga, nossa, isso aí é muito sério. Tem que pensar muito. Nós temos aqui no Lições Espíritas um estudo sobre o clamor da vida, que a gente falou mais profundamente sobre esse tema. Depois você procura, se você quiser se inteirar mais. Né? O desenvolvimento intelectual não implica necessidade do bem. Um espírito superior à inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Ele apenas sabe. Então, o conhecimento não é o bastante, né? O conhecimento não é tudo. É preciso ter o bem, preciso ter o senso de amor. Esse amor é o que conforma a vida, é o que estabelece, a vida se estabelece no amor, nas leis de atrações, né? Nos sentimentos, nos afetos. Isso é a vida. Então, a pessoa que corta o cordão de alguém, de uma criança assim, será que ele não está precisando de afetos também? Ou como é que ele lida com os afetos dele? Se o afeto maior, que é um filho, que é um dos grandes afetos, né, que nós temos, imagina se eu mato meu filho, como é que está a minha caixinha de afetos? O que eu poderei fazer? Então, eu estou meio fora do eixo. Eu preciso parar para refletir. Gente, nós somos mônadas divinas. Nós viemos de Deus, estamos evoluindo para voltar para Ele de modo perfeito. Então, essas coisas têm que ser muito bem cuidadosas por nós. Né? Colocar a minha mão numa arma, colocar a minha mão num projétil, numa coisa que possa destruir, eu estou me comprometendo com a minha evolução. E eu vou ter que resolver isso, não vai ficar de graça. Não vai ficar de graça, eu vou ter que resolver, porque a lei de Deus é lei de justiça. O Senhor Jesus disse a cada um segundo as suas obras.
Newton fala, toda reação corresponde a uma reação de mesma intensidade em sentido contrário. Né? A lei áurea, faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Então, nós temos essas informações o tempo todo. E por que eu não olho para elas? Eu estou na dormência mental, que eu não consigo ver. Existe uma ressonância mental que adormece a pessoa, que ele não vê o óbvio. Não consegue enxergar o óbvio, sabe? Todo mundo está falando que ele está errado, mas ele não consegue ver, porque está na dormência. É igual o animal irracional, ele vive na dormência, ele não sabe definir o que é certo e o que é errado. O homem não, essa dormência vai acabando no homem, mas parece que ele volta à dormência. Né? Então ele vai aceitando qualquer coisa e não analisa, né? A um falou lá, ele aceita. Cuidado, meu amigo. Cuidado, minha amiga, você é muito grande para ficar aceitando conversa dos outros. Analisa se tem lógica e se tem justiça. Porque pela mesma maneira que você analisar para o outro, será analisado para você. Né? Agora Kardec vai estudar sobre crueldade. Né? Falou sobre assassínio e agora sobre a crueldade. Então vamos lá. Questão 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Então, a crueldade está ligada ao instinto, né, de destruir? Resposta. É o instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, tem pessoas cruéis, né? Tem pessoas assim que, nossa, eles não satisfazem de prejudicar. Eles criam situações de muita crueldade. Muita crueldade. Às vezes você vê histórias aí que eles contam pela mídia, a pessoa, ele não satisfaz em matar, ele tem que esquartejar, ele tem que estuprar, né? Ele tem que cortar o cabelo, furar o olho. E, gente, isso aí dá um custo terrível para frente. Né? O ser humano, ele é um ser divino. E outro detalhe que precisa ser bem colocado aqui, ninguém mata a alma. O sujeito está fazendo essa crueldade com o corpo físico, mas a alma não. Né? Então a alma vai continuar. E ele vai continuar devedor da alma. Se essa alma, que ele fez isso, ainda não entender das leis de amor, sabedoria, ela pode se voltar contra ele e fazer as mesmas crueldades com ele. Se ela entender e for embora, outra virá para fazer a lei, fazer a justiça acontecer. Então, muito cuidado. Às vezes essa crueldade ela não está ligada a assassinato, ela está ligada a despotismo. Né? Pessoas que gritam, que criam confusões, que se acham muito fortes e que destroem sonhos dos outros, que, sabe, que expõem o outro nos seus defeitos. Isso é crueldade também. Vamos cuidar, porque essas coisas são muito sérias. Você não atinge um filho de Deus, uma filha de Deus, sem ter o retorno para você. Da mesma intensidade, em sentido oposto. Na questão 753, né, por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Ele voltou agora para um outro momento. Né? Nos povos primitivos, como eles chamam, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal, cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que eles são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, quando o sujeito ainda é primitivo, né, ele tem a ação também de povos, espíritos primitivos sobre ele. E ele só vê a coisa da matéria. Então, por exemplo, ele está com fome, né? E aí ele vê um alimento.
Então ele vai pegar o alimento. Então, se alguém for o dono do alimento, eles vão ter que lutar. O mais forte que ganha. Então ele não tem esse negócio de, mas o alimento é do outro, não é meu. Ele não pensa assim. Ele pensa que ele está com fome e tem que saciar a fome dele. Então ele vai agredir, né? Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo essa coisa do que é do outro, que é meu, é meu. Então, muitas vezes a pessoa agride assim, no primitivo, porque não tem essa noção. E um pouquinho depois do primitivo, que ele é preguiçoso, não quer trabalhar. Aí rouba do outro. Olha, não entremos nessa situação, né? Na questão, ainda na 754, né? A crueldade não derivará da carência de senso moral? A resposta é: dize da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, porque o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Olha, quando a gente estuda, por exemplo, tem estudos aí que falam da busca do eu profundo. Aliás, aqui o Espiritismo também estuda a busca do eu profundo. Quando você chega nesse processo de buscar o eu profundo, você se vê um diamante, próximo de chegar a um brilhante. Então você já começa a cuidar de você. Eu tenho que cuidar desse diamante. Eu tenho que ser ourives dele. Só os povos mais primitivos que não sabem disso, mas por alguma razão eles sentem isso. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo esse eu profundo, que esse diamante é ser burilado por mim. Então, eu começo, o meu trabalho agora passa a ser tomar conta desse diamante. Então, ele é meu, ele está, eu sou esse diamante. Então, eu não vou agredir ninguém, porque toda vez que eu agrido alguém, eu ponho mais barreiras nesse diamante para que ele se torne um brilhante. Então, aí que começa a conscientização do homem em relação à vida, em relação a ele e ao progresso dele. Ele vai entender o sentido de estar vivendo. Qual é o meu sentido de vida? Me tornar perfeito. Porque na perfeição eu encontrarei a plenitude. E tudo que eu quero é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Então, o que não é feliz, às vezes ele usa dos instrumentos das agressões para satisfazer, né, a sua não felicidade. Então, eu não sou feliz, o outro também não pode ser feliz. É aí que está o problema, né? Cada um tem a sua progressão natural. Entendeu, gente? Pensem nisso aí, porque isso é milenar. Desde os povos muito antigos já se estudava isso, né? A busca do eu profundo, que é esse diamante maravilhoso que vai se tornar num brilhante, né? Como a gente vê esses espíritos de luz. E nós vamos chegar lá. Ainda vai completar, né? Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Então, no selvagem, existe, que eu estava falando para vocês, no selvagem, existe esse germe, né, do eu profundo. Mas o selvagem não entende isso, mas ele sente uma ressonância desse eu profundo. Porque só para chegar no homem ele trabalhou muito, né? Então já tem uma ressonância desse eu profundo. Então isso já ajuda. Sabe quando Jesus fala para entrar no silêncio do quarto e conversar com Deus? Esse quarto é o nosso eu profundo, é Deus que está aqui conosco, no nosso eu profundo. Então nós temos que começar a pensar nisso, né? Essa busca do eu profundo. Porque a maioria vive em função do ego. São ególatras, eles só querem o imediatismo, o materialismo, né? E o eu profundo não quer nada disso. Ele só quer perfeição. Então aí o espírito começa a se tornar espírito consciente do seu próprio existir. Mas se ele não fizer isso, ele vai ficando aí, né? Brigando aqui, brigando ali, matando, morrendo, estupando, sendo estuprado, e vai essa confusão toda. Só que tudo tem um tempo, tudo tem um limite.
A hora que a providência disser assim, acabou, acabou. Aí o espírito vai ter que se virar. Aí vai ter muitas dificuldades pela frente, mas vai ter que consertar. E tem várias maneiras de fazer esse conserto. Todas elas dolorosas. Então, cuidado, amigo, amiga. Não entra nisso, não. Não vale a pena, né? Bom, Kardec faz um comentário aqui, ó. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Com o desenvolvimento do senso moral, enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, esta é a forma da evolução. À medida que nós vamos crescendo o senso de moralidade em nós, ou seja, de respeito, né? Respeito a si mesmo, que vai fazer com que eu respeite o outro. Então, no momento que eu vou aumentando esse senso de respeito, né, eu vou saindo daqueles princípios animalescos, puramente animalescos, que a gente ainda tem, né? A gente dá urra, a gente ainda grita, né? Faz cara de mal, aquele negócio todo. Isso é coisa de animal, gente. O homem já tem que pegar uma coisa diferente, né? E, ó, guarde bem, os espíritos superiores estão vindo para o plano físico, nascendo aqui, e os espíritos atrasados que não querem estão desencarnando e indo embora. Allan Kardec fala isso no capítulo 18 de A Gênese. Então, cuide para que você fique. Porque se você for, ou se a pessoa for, num estado desse, de falta de senso moral, ele só vai para o planeta inferior. Ninguém vai para um planeta superior, porque não tem como ficar no planeta superior. Ele não venceu etapas, não pode pular etapas. Então ele vai repetir de ano, e aí fica ruim. Vai doer muito, né? Porque aqui ele pode até ser senhor de determinada situação, lá não. Na questão 755, como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Ó, que cara aqui, né? Que coisa esse negócio aqui. Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos, podem encontrar-se alguns defeituosos. São, se quiser, selvagens, que da civilização só tem o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encanar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Mas se a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Essas pessoas que têm essa natureza instintiva do mal, elas ficam pouco tempo aqui, já viram, desencarnam muito rápido. Umas vezes para preservá-las, né? E outras para tirá-las do meio social. Às vezes elas desencarnam e são guardadas. O André Luiz conta casos assim, do umbral, que ficam presos, né? Em cavernas, até em celas também. Depois que você leu aí, André Luiz, ou você ainda não leu, você vai ver isso. Que esses espíritos vão ficar presos em cavernas, para não prejudicar ninguém. E nem a ele. Porque quando eu não prejudico ninguém, eu não estou me prejudicando. Quando eu prejudico o outro, eu estou me prejudicando em dobro. Então é isso que nós não paramos para refletir. Então, André Luiz conta casos assim, da pessoa preso em celas, então tem guarda tomando conta lá, sabe? E a pessoa urra, faz aquele barulhão todo, aquela coisa toda, né? E por quê? Porque são pessoas perniciosas que podem prejudicar o andamento social. Então, Deus não permite isso. Deus deixa até um determinado ponto. Passou daquele ponto. Tem uma lição do André Luiz que eu gosto muito de citar, sabe? André Luiz estava lá no Rio de Janeiro, né, numa das viagens dele aqui, depois de desencarnado. Aí ele viu uma cena muito triste, né? Uma pessoa num bar, escrevendo, parece que era um jornalista, falando mal da vida de uma moça, né? Que era mentira, ele estava criando uma intriga, né, contra aquela moça. E aí tinha uns espíritos atrasados, horrorosos, do lado dele, estimulando ele, né?
e bebendo, ele estava bebendo, eles estavam bebendo juntos. É uma cena assim dantesca. E aí André Luiz pergunta para o mentor, mas até quando vai isso? Aí o mentor dá uma resposta bem interessante. Ele fala assim, olha, é como se estivesse enchendo uma taça de fel. Só que esse fel não pode transbordar. Então, quando chega no limite, a pessoa tem que tomar esse fel gota a gota. É esse o lema do Evangelho, né? Você tem que pagar ceitil por ceitil. E tem assim, tem pessoas que são tão enlameadas que elas enchem um balde de lama com as atitudes delas, né? Quando chega na borda, não pode cair, né? Então ela tem que se envolver com aquela lama e resolver aquela lama até acabar. Essa é a lei de Deus. E isso é justo. É justo e é lógico. Então precisamos ter conhecimento dessas coisas para a gente não cometer enganos crassos, né? Coisas que a gente pode já ter vencido. Questão 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Resposta. A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente. Lembra que eu falei para vocês, está no capítulo 18 da Gênesis? Como o mau grão se separa do bom, joio e trigo. Quando este é joeirado, né? Mas desaparecerão para renascer sob outros envoltórios, como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades nobres. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem de diversas existências do homem. Então, tudo tem arrumação, tudo. Vai depender de tempo. Só que a gente tem que saber o seguinte, o planeta tem esse tempo? A Terra terá esse tempo para pegar essas pessoas muito más? Porque na regeneração a gente acredita que ficarão aqui espíritos que não são puros, nada disso, está muito longe disso, mas que pelo menos querem mudar. Não é? Agora, se a pessoa não quer, definitivamente, ela mata e vangloria da morte que ela causou. Acontece muito isso, né? A pessoa mata e mostra, eu matei assim e tal. Então, essas pessoas não ficarão. Infelizmente, são filhos de Deus também, filhas de Deus, mas que terão que entender a vida sob outro prisma. Então, elas serão joeiradas, ou seja, separadas, né, daqueles que realmente querem crescer e irão para outros momentos, outros locais, onde elas podem refletir melhor que a vida não é isso. Né? Muito, muito claro, né? Essas lições do espírita, muito claro. Agora, Kardec vai trabalhar duelo. Bem infantil isso também, né, gente? Bem grosseiro. Então, ele pergunta, então nós colocamos aqui uma informação, que o duelo foi modelo de disputa entre confrontos muito usados no Oriente Próximo, na Europa e nas Américas. O último país do mundo ocidental em que o duelo era legal foi o Uruguai, que manteve legislação própria até a década de 1980. Nossa, tem muito pouco tempo, 43 anos só, né? Graças a Deus, acho que hoje não tem mais isso. Mas, pelo menos, assim, nas sociedades mais avançadas da Europa, aqui da América, né? A gente não vê na Ásia também, não sei. Mas é um negócio complicado, né, gente? Vamos lá. Kardec vai perguntar, então, olha, pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Questão 757. Será que vai ser um projeto de legítima defesa o duelo? Não. É um assassino e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Né? Tinha gente que saía para guerrear, falava que estava saindo em nome de Deus. Né? Assim, e até hoje, né? Ainda tem essas coisas. O duelo é isso, uma loucura. Né?
Você se põe ali na frente de uma pessoa que está pronta para te matar. E você tem que matar a pessoa, porque senão ele te mata. Nossa, isso é sério. Tem um caso, né, que o Victor Hugo conta, né, num dos livros dele, de um duelo, né, de dois espíritos, que eles estavam assim, em litígio há muitas encarnações. E na última encarnação, um era casado, o duelo, a luta deles era por causa de um espírito feminino. E na última, né, ela nasceu irmã de outro, porque não podia ficar com ele, ela tinha que ficar com o outro que duelava com ele. Então foram para o duelo. E aí um matou o outro. Parece que o irmão morreu. E aí esse menino foi levado para um outro planeta rapidinho, depois que desencarnou, e mostraram para ele o que é a vida, para ele ficar brigando por tão pouca coisa. Então ele foi num lugar lá, no planeta, chegando lá, ele estava com o mentor dele, estavam vendo os jovens lá, todos felizes, alegres, na confraternização maravilhosa, mas que de repente eles começaram a sentir mal. Aí o mentor falou para ele assim, vamos embora, que a gente já está perturbando a paz deles. Quer dizer, só a presença dele, de duelista, de assassino, de mal, sabe? De paixão forte, estava fazendo mal para aqueles jovens. Então eles vieram embora para a Terra. Chegou aqui, o mentor falou assim, você vai já reencarnar. Ele falou, o quê? Acabei de morrer, como é que eu vou? Ele falou, não, só de sair da nossa lá e voltar, passaram-se 20 anos na Terra. Então agora já foi a sua vez. E aí desliga, né, daquele casal que está vivendo juntos, né, vai nascer em outro lugar, com outras situações. Então a vida, ela tem condições de arrumar tudo. Às vezes é doloroso para a gente. Né? Por que eu fico arrumando essas coisas dolorosas quando eu não preciso disso? Não é isso? Questão 758, né? Poder-se-á considerar o duelo como um assassino por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que vai morrer, sucumbirá? Então você vai ficar na frente do Django, né? Lá do faroeste americano dos Estados Unidos, né? Então você vai ficar na frente de um homem desse? Claro que você vai morrer. Então a pergunta de Kardec é essa, né? Isso poder-se-á considerar o duelo como um assassino? Né? Então ele vai responder, olha, é um suicídio. Eu vou ficar na frente de alguma coisa que eu não posso com aquilo, só por causa de orgulho, por causa de vaidade, né? Por causa de orgulho e vaidade, não, vamos para o duelo. Isso é suicídio. Tá? E aí, vai ser bom? Acredito que não, né? E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassino ou suicídio? Essa resposta é tão interessante, é que eles falam, olha, ambos, né? Um e outro. Então, um duelo, é um suicídio e um assassino. Um assassinato. Então, vai depender do que acontecer com as pessoas. Então, meus irmãos, sério tudo isso, nós temos que repensar muito os nossos posicionamentos, né, aí na vida. Kardec faz um comentário, né, e diz assim, em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa, primeiro porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante, depois porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Aí deixa a esposa, deixa filho, fica tudo viúvo e órfão por aí, a Deus dará, né? Podendo ser rapinados, né, por pessoas de má índole. E aí fica lá no mundo espiritual, para que eu fiz isso? Aí já era. Questão 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Porque, na verdade, os duelos ocorriam para esse negócio de ponto de honra, né? Essa questão de honra, eu tenho que duelar porque você fez isso, aquilo e tal. Aí Kardec pergunta, e nesse negócio de ponto de honra, o que é isso? Na minha infância, eu ouvia muito esse negócio de ponto de honra. Então, o rapaz ia lá, conversava com a moça, né? E os dois saíam de casa. Pronto.
tinha que casar com ela, porque era ponto de honra, né, da família. Costumava a própria família matar, né, o rapaz, ou então a moça era escorraçada. E às vezes a gente não fazia nada, não dava nem tempo, porque um momento complicado, né? E eles às vezes iam para a casa de um conhecido, sabe? E aí, resultado, não tinha nem tempo para nada, eles voltavam, nossa, aquilo era um alvoroço na cidade. Chamava de casamento na polícia. Aí tinha que casar. Eu conheci muita gente que fez isso e viveram felizes, né? Casaram. Não precisa fazer isso. Aí os pais falavam que era ponto de honra. Muitas vezes o rapaz não era bem aceito na família, ou a moça não era bem aceita. Então, gente, nós não podemos interferir nas escolhas de ninguém, senão a gente corre em perigos desse jeito, né? Então, a resposta é orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Esse negócio de ponto de honra, né? A minha honra eu exerço no cumprimento leal das leis de Deus, das minhas necessidades de cumprimento de leis sociais. Isso é honra. Agora, provar que eu sou honrado matando, duelando, né? Aí, não sei. Aí os espíritos disseram que não funciona, né? Questão 759A. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa seria covardia. Tinha esse negócio também, né? Se você não aceitar o chamado do duelo, você é covarde. Ah, meu Deus. Resposta, gente. Isso depende do uso e dos costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores, estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos, né? Então, é isso. Assim, antigamente, tinha esse negócio, né? Hoje não, hoje é tudo mais liberal, mas antigamente tinha isso. Se tocou numa moça, né? Pode ser até consensual, mas o homem tinha que pagar por aquilo. Ou ele pagava casando, né, com a moça, e se ele fosse um pé rapado, como diziam antigamente, ele viraria um escravo da família da moça. Não casava não, porque eles não deixavam. Mas viraria escravo deles. Né? E sempre assim, naquela situação de servo daqueles bem, bem ruinzinhos. Né? Então, nós custamos para arrumar isso, para consertar essa situação, sabe? Hoje não se fala mais nesse tipo de casamento, porque hoje não tem mais isso, né? Hoje está muito liberado, né? Essa questão de sexo, de encontros, né? De convivência, está muito liberado, mas isso não foi assim. Os jovens de hoje precisam entender que não foi assim. Isso era muito complicado, meu Deus do céu, muito complicado. Então, os nossos pais, né, quando a gente era menino, assim, mais jovem, né, os meninos, a gente era muito intuído, muito orientado. Cuidado, cuidado, não faça isso, porque você pode entrar numa situação difícil na sua vida. Né? Hoje em dia se preocupa muito com filhos, né? Então, cuidado para não ter filho, que pode complicar a sua vida. Então, minha gente, o negócio é o seguinte: vamos honrar a nossa vida, nos respeitando e respeitando aqueles que estão ao nosso derredor, sem paixões, né? Sem complicações que podem atrasar a nossa evolução e fazer a gente, às vezes, até perder, né? a nossa encarnação, que não é nada agradável. Kardec faz um comentário aqui, olha. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que eu não podem atingir. Olha, se eu não tenho culpa, né, eu conversei certa feita,
com o senhor que já está desencarnado, né? Ele era juiz, né? E estava me contando o que acontece nesses locais afastados, né, dos grandes centros. Ele chamava ele de juiz de roça. Ele falava o seguinte, que os meninos lá, os filhos dos grandes senhores, né, pegavam as meninas e, né, usavam as meninas, e depois o que eles faziam? Eles pegavam umzinho lá, coitado, que não tem nada, nem onde cai morto, e culpava ele. Então, aquele que não tinha nada a ver com a história que tinha que pagar pelo erro. Ele falou que viu muito isso lá acontecer, que toda vez que ele detectava que era mentira, que aquilo ali era uma proposta de tirar, né, a culpa de quem realmente foi culpado, que ele não aceitava e tudo, mas que tinha muitos problemas. Então, a nossa vida tem muita história esquisita. Então, hoje, quando a gente vê as pessoas sofrendo tanto, né, a gente vê coisas assim muito estranhas acontecendo, no nosso passado é muito difícil. A gente não tinha respeito por nada, né? Achava que podia tudo da maneira que a gente pensava que era, né? E só que não é assim, né? E hoje também não é, né, gente? O que se faz de errado hoje será chamada atenção lá na frente. Então, isso não mudou, não. Pena de morte. Outra história complicada, né? Outro processo difícil que esse aí, que a sociedade ainda não se livrou disso. Ainda tem país aí que tem esse projeto de pena de morte, né? Então, a pergunta de Allan Kardec, na 760, é assim: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Né? Será que vai acontecer isso? Vamos ver o que os espíritos respondem. Olha, incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Então, aquele que concorda, né, com a pena de morte, analise isso aí que foi passado. A pena de morte não resolve, gente. Você vai matar só o corpo, o espírito continua. E se você tem problemas com ele quando você o vê, imagina se ele se tornar invisível, desencarnado. Ele pode prejudicar mais ainda, pode prejudicar a sociedade mais ainda. Né? Pelo menos ele terá mais liberdade. Então, isso é uma questão de inteligência, né? Para a gente não ficar aceitando propostas assim estranhas. Então, cuidado se você gosta, se você aceita a pena de morte e acha que é o único recurso para consertar essas almas complicadas. Não, só a educação, né? Só a educação é que vai resolver isso. Só o amor educa. Só a ternura faz as almas crescerem no bem, dizia Herculano Pires. Né? E Allan Kardec faz um comentário. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados e à natureza dos crimes em que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele o mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Ou seja, antigamente, amiga, o negócio é o seguinte: cortava a cabeça com uma facilidade imensa. Né? Matava, rasgava, uma coisa séria. E já mudamos, né? Mudamos muito. Tem um livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza, né? Que fala exatamente sobre isso, né? Que se a gente comparar a violência de hoje com a violência antiga dos tempos passados, que hoje é quase nada do que ocorria, né?
naquele passado. Então é preciso a gente começar a analisar essas coisas, sabe? A gente dá uma opinião sensata. O espírita tem que conhecer. Ontem eu estava conversando com um amigo, ele falou comigo que tinha um amigo dele que ficava discutindo com ele, metendo pau no espiritismo. Que ele começava a falar e nem não respondia, ficava calado. Até que um dia ele estressou. Peraí, você não fala nada? Ele falou, não, eu vou discutir uma coisa com você que não sabe nada, que nunca estudou espiritismo? Vai lá estudar, depois a gente conversa. Então os espíritas têm que procurar estudar o espiritismo. Para não dar opinião, porque às vezes vai pela massa, né? Então a massa fala, esse tem que morrer, tem que ter pena de morte. Não vai resolver. Né? É isso que a espiritualidade está dizendo, e que a lógica e o bom senso também dizem. Né? Questão 761, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina a sociedade de um membro perigoso? É uma falácia, né? É uma coisa que se fala muito. Ele é um membro perigoso da sociedade, vamos eliminar ele. Aí vamos ver o que a espiritualidade vai responder para Kardec. Olha, há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Se a pessoa é assassinada ou pela pena de morte, isso é um assassino, né? Ele pode ficar muito revoltado. Sabe aqueles pelotões de fuzilamento? Nossa, aquilo ali é terrível, né? Porque ali você tem 10 fuzis apontados para você, cada um com uma parte do seu corpo, e na ordem lá do sujeito que é o carrasco, né, que manda, você não tem saída, acabou. Sabe? Aquilo deve entrar bala para todo lado e ele, se esse espírito não tiver um avanço melhor, a revolta vai ser muito grande. Ele foi retirado, às vezes ele podia ser resolvido de outra maneira. Aí ele pode até confessar, eu errei, mas poxa, me deixa viver para consertar o que eu errei. Né? Então tem terapias, né? Tem formas de ajudar essa criatura. Tá? Aí, na questão 762, né, se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Uma pergunta bem interessante. Quer dizer, hoje a gente entende essas coisas, mas no passado não entendia. Será que, como é que era isso? Né? Necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre nada melhor. À proporção que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então, tudo é o crescimento, né? É o crescimento intelectual, moral, ético, é que vai transformando a sociedade. Então, se nós moramos numa sociedade que ainda tem muitas dificuldades, como temos, então a gente tem que usar esse senso moral. Como é que eu posso analisar um fato que esteja acontecendo? Qual é a maneira que eu tenho de melhor, né, resolver isso? Que não seja mandando matar, punindo, né, terrivelmente. Como é que eu faço? Não é isso? Pensa aí. As questões do livro dos Espíritos são muito claras, né? Você leu de novo? Refletiu? Então, vamos continuar. Questão 763, né? Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos que se aplica a pena de morte? Está aí não a pena de morte, né? E a resposta é: você quer duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça, e não raro em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado?
para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Lembra da Inquisição? Né? Fazia muito isso lá. Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural. E talvez mesmo, se foras juiz, fizesse o mesmo. Assim é que o que pareceu justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Então, o que a gente depreende, né, de todas essas informações é que o progresso, né, ele vai acontecer, independente do homem querer ou não. O progresso vai acontecendo. Porque sempre tem espírito melhor renascendo. Né? E vai mudando os padrões. Mesmo os espíritos que poderiam ser acusados, né, por atos indignos, eles também melhoram. Então, a nossa história, ela conta muitos fatos, né, terríveis, mas também ela mostra para a gente que houve progresso muito grande, desde os tempos passados até hoje. E são os mesmos espíritos. Né? Aquele que muitas vezes, lá na Idade Média, foi um celerado, foi uma pessoa perigosa, né? Matador, hoje pode ser uma pessoa tranquila, que está buscando um outro caminho. Porque assim é que funciona. Então, nós não podemos julgar ninguém. Jesus falou, não julgueis. Nós não podemos julgar ninguém, porque essa pessoa está a caminho da sua recuperação, que vai acontecer para ele, numa nova existência, numa nova circunstância, numa nova reflexão. Antigamente não tinha escolas para todos, né? Hoje já se tem as escolas. Então, ali, a pessoa frequenta uma escola, começa a modificar o padrão dele, começa a se sentir uma pessoa útil social, e aí vai. Então, meu amigo, minha amiga, se você puder ajudar, ajuda. Se você não puder, silencie. Porque o Papai do Céu está tomando conta de tudo. Tudo, tudo, tudo. Né? Agora a lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente, questão 764. Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de Italião, e assim a morte dada ao assassino não constitui a aplicação dessa pena. Aí Kardec pegou pesado, né? Esses espíritos falam, tomai cuidado. Tende-vos enganados a respeito dessas palavras, como acerca de muitas outras. A pena de Italião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naqueles que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem. Então, minha gente, a pena de Italião aplicada, né, pelos homens naquela época lá, de Moisés, era mais interessante do que as penas do Código de Hammurabi, que era bem pior. Mas dentro dessa lei existe uma coisa embutida, né, que Jesus falou. Se você matar pela espada, você pode morrer pela espada. Ou seja, é da lei de Deus isso. Que é a lei da justiça. Senão, o que matou vai continuar matando indefinidamente, porque não vai ter restrições a ele. Então, não está se protegendo aqui quem está matando. Vai continuar a matar. Pelo contrário, está dando a ele a possibilidade dele melhorar os seus instintos de matador. Então, se eu mato, eu receberei o troco na mesma proporção. Então, isso dá uma parada no matador. Então, o matador pode matar muita gente, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que dar conta de tudo isso. E aqueles que ele matou foram necessários para aqueles que morreram. Jesus falou, é preciso que o escândalo venha.
Mas ai daquele porque um escândalo vier, ou seja, ai do matador, e não do que foi morto. Esse deve estar cumprindo alguma pena dele também, que às vezes ele foi matador lá no passado. Então, essa coisa da justiça de Deus é muito complexa. E muita gente acha que pode fazer o que bem entende, só que não é bem assim. Isso aqui está ficando bem claro para nós, né, gente? Kardec vai perguntar na 765, né? O que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Aí a resposta é essa: é tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus. E os que a impõem tornam-se culpados como por qualquer outro assassino. Então, quer dizer, eu vou falar, não, pode matar, né? Pode matar, porque eu estou matando em nome de Deus, né? Deus que mandou matar. Eu estou ajudando essa pessoa, estou ajudando essa sociedade, estou ajudando essa pessoa a ficar livre dessa criatura que é má, que está perturbando a vida dos outros. Mas não é bem assim não, né? Deus resolve. Às vezes Deus tem para aquele espírito, para aquele filho, um outro projeto que não o da morte física. Então, isso tudo nós temos que repensar, sabe, gente? É muita coisa para a gente analisar. Então, esse é o nosso grande momento das análises, para que a gente possa se situar no que eu sou, o que eu quero ser, no que eu acredito e no que é verdade naquilo que eu acredito. Então, muita gente fala muita coisa que não tem a menor ideia do que estão falando. Cuidado com esses mocinhas e mocinhos bem maquiadinhos que vão para a televisão dar opiniões. Eles não sabem quase nada. Quase nada. Mas se julgam celebridades, né, que podem falar o que bem entende. Então, meu amigo, minha amiga, estude as leis de Deus pelo Evangelho e tenta entender a doutrina espírita que faz essas leis ficarem mais fáceis, que você vai se preservar de cometer enganos por pensamentos, por palavras, por atos. Né? Imagina que tudo é de Deus. Pensa aí, tudo é de Deus. Todas as pessoas são de Deus. Tem uns que estão mais avançados, outros menos avançados, uns mais pacificados, outros menos, mas faz parte do contexto do mundo que nós vivemos, que não é o mesmo de um mundo adiantado, para o qual a Terra está caminhando. Então, daqui a alguns milênios, isso não vai acontecer mais aqui. As pessoas que lerem essa história dos nossos dias vão falar, nossa, esse mundo era assim? Né? Porque tudo vai mudar. Então, vamos fazer parte dessa mudança? Vamos. Esse capítulo aí da destruição mostra que os grandes flagelos, as grandes destruições, sempre têm por cunho, né, por alvo, melhorar. Né? E que a gente tem que fazer parte dessa melhoria. Às vezes nós temos que destruir em nós castelos de mentiras, castelos de ilusões, né? Destruir aquilo para poder ver a realidade mais claramente. Então, estude você aí também no Livro dos Espíritos, as Leis Morais, capítulo 6, né? Lei da Destruição, e analisa. Precisa da análise para que você possa entender melhor o que a espiritualidade traz para nós de informações nesse momento deste estudo sobre lei de destruição. Que a gente possa ter essa vontade, né, de buscar esses estudos, essa acuidade de entender o estudo e de participar do movimento de recuperação social do mundo. Porque, afinal de contas, esse mundo nos abriga há muito tempo. Tem nos dado todas as possibilidades que necessitamos para progredirmos. Tá bom? Fique com Deus. Muito obrigado e até o nosso próximo estudo. Que Jesus te abençoe sempre. Tá bom? Sua família. E se você puder compartilhar esse estudo, ou se você puder nos ajudar dando suas opiniões, estaremos muito felizes, porque é assim que nós crescemos, aprendendo uns com os outros. Tchauzinho, fique com Deus. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.